E aí galera, tudo bem? Começamos agora com a correção das questões da avaliação contínua. Nesta primeira questão, nós vamos fazer a conversão das três representações do número racional: fração irredutível, número misto e número decimal. Você tendo a fração irredutível, para escrever um número misto, basta que você faça duas perguntas: quanto cabe e quanto sobra? Estas mesmas perguntas são aquelas que a gente faz quando faz a divisão. Então, lembra, toda fração é uma divisão. Então, eu pego aqui, 11 dividido para 4. E eu vou perguntar quantas vezes o 4 cabe no 11. Cabe em duas vezes inteiras. Esse número é o número que vem na frente do número misto aqui, esse número maior. E quanto sobra? 2 vezes 4, 8. 8 para 11 sobram 3. Esse resto 3 é o numerador da fração aqui, do número misto. E você se pergunta, mas e o denominador? O denominador não muda. Então aqui basta que você copie o denominador original 4. Então vamos recapitular. Quantas vezes o 4 cabe no 11? 2 vezes. Quanto sobra? 3. Fechou. Você precisa fazer a divisão, montar a conta. Na verdade, se você for um bom ou uma boa conhecedora da tabuada, você praticamente pode pular essa etapa, ok? Agora, para escrever um número decimal, basta que você continue esta divisão, que você parou no resto, colocando vírgula e colocando aí as casas decimais, tá certo? Então vamos lá. Nós não temos zeros para baixar, e se eu colocar o primeiro zero, eu pago a vírgula. Agora eu vou fazer as mesmas duas perguntas. Quantas vezes cabe? Quanto sobra? Então o 4, quantas vezes cabe dentro do 30? 7 vezes. 7 vezes 4, 28. Para 30, sobram 2. Já tenho a vírgula, estou autorizado a colocar outro zero aqui. Então, o 4 dentro do 20, 5 vezes. 5 vezes 4, 20. Para 20 não sobra nada, vou colocar aqui bem apertadinho o resto zero, ok? Então, nós escrevemos o número decimal 2,75. Quando você começa a comparar essas duas representações, você percebe que tem coisas assim muito interessantes. Por exemplo, este número inteiro é o número que vem antes da vírgula. E esta fração aqui, 3/4, nada mais é do que o número decimal 0,75. Inclusive, se você já trabalhou com porcentagem, você lembra que 3/4 é 75%, então é 0,75. Então, o número misto, 2 inteiros mais 0,75. Então, você também pode fazer a conversão diretamente, sem fazer a divisão. Vamos aqui na de baixo. Então, nós já temos o número misto. E aí a gente vai escrever a fração irredutível e o número decimal. Seguinte, vou passar para a fração irredutível. Basta que você multiplique o de baixo pelo da frente. Então, o numerador pelo número inteiro, 3 vezes 5. Esse resultado dá 15. 15 mais 1, 16. Então, só para recapitular, 3 vezes 5, 15. 15 mais 1, 16. E o número de baixo, ele não muda. Esse denominador continua sendo o 3 aqui. Tá certo? Se você se perguntar, poxa, mas por que eu faço vezes e mais? Na verdade, você tem que pensar que o número misto ele veio de uma divisão. Lembra? Então, eu vou transformar esse número misto em uma divisão aqui, Então, eu vou colocar aqui um número desconhecido, vou colocar o divisor, que é o 3, o número inteiro, que é quantas vezes cabe aqui, o 5, e o 1, que é o resto. Lembra quando você fazia aqueles exercícios de verificação da divisão?
você faz o quê? Divisor vezes quociente mais resto. Então, ó, 3 vezes 5, 15, mais o resto, 16. Olha só. Perfeito? Bom, se você agora quiser transformar para número decimal, você já sabe que vai ficar um 5, essas casas decimais, ela vem do 1/3. Combinado? Mas você também pode pegar a fração irredutível e fazer uma divisão, ó, 16 dividido para 3, tá certo? Vou dar uma rabiscada aqui para você se concentrar nessa daqui. Quantas vezes que o 3 cabe dentro do 16? 5 vezes 3, 15. Para 16 sobra 1. Agora nós vamos continuar. Nós vamos colocar o 0 e nós pagamos a vírgula. E agora você vai perguntar, quantas vezes que o 3 cabe dentro do 10? 3 vezes 3, 9, para 10 sobra 1. Vou invadir aqui o espaço do último exercício. E o resto dá 1. Mas você percebe que esse resto ele repetiu. Então, mesmo que você coloque o 0 para perguntar quantas vezes cabe, você vai ter uma dízima periódica aqui, ó. E aí o que acontece? Esse número decimal ele é o 5,33333, que se ao invés de utilizar as reticências eu quiser utilizar o traço em cima do número que se repete, que nós chamamos de período, também pode ser. E esse 0,33333 nada mais é do que a representação decimal dessa fração 1/3. Então, ó, 5 inteiros mais 1/3, ou seja, 0,336. Fechou aí? Agora vamos para de baixo. Para transformar números decimais em fração, você pode diretamente contar quantas casas decimais. Esse 2, ele ocupa a casa dos décimos. E quando você fala, nossa, décimos me lembra 10. Exatamente. Então, sobre 10. Então, você escreve o número sem a vírgula e coloca as potências de 10, né? 10, 100, 1000 e assim por diante, associadas a quantidades de casas decimais. Uma casa, um zero. Olha que tranquilo. Agora você já pode representar aqui a fração, mas lembra, era uma fração irredutível. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai simplificar antes de dar a resposta. Você percebe que 42 e 10 são números pares. Então, a gente pode dividir por 2 aqui. E o resultado fica 21 quintos. Essa é a fração irredutível. Vou escrever aqui como a resposta, 21 quintos. O número misto, basta que você pergunte quantas vezes o 5 cabe no 21 e quanto sobra. Vamos fazer essa conta? Já tem a ver com esse 4, né? 5 dentro do 21 cabe 4 vezes. 4 vezes 5, 20. Para 21 sobra 1. Beleza. E o denominador não muda. Combinado? Então, esta é a primeira questão.